Entre o livro e a encrenca. Capítulo 10. O som estridente da sirene cortava o ar da tardezinha fria de Luxemburgo, misturando-se ao trânsito carregado do fim do expediente. O céu permanecia encoberto quando a ambulância parou diante do Hospital Santa Ana de Misericórdia, referência em trauma na cidade. As portas traseiras se abriram rapidamente. Homem, 34 anos, vítima de acidente automobilístico, informou o paramédico enquanto empurrava a maca. Impacto lateral seguido de capotamento múltiplo. O veículo capotou cerca de 5 vezes. Paciente encontrado inconsciente. Pressão arterial instável durante todo o trajeto. O corpo do professor Duarte trazia as marcas da violência do acidente. A camisa social clara estava rasgada nos ombros e no peito, manchada de sangue e sujeira. A calça jeans apresentava rasgos no joelho e marcas de asfalto. Arranhões irregulares cobriam braços e rosto, sinais do contato repetido com o interior do carro durante os capotamentos. O lado direito do corpo permanecia flácido sem resposta. Mecanismo de trauma grave, comentou a médica ao acompanhar a maca. Alto risco neurológico. As portas automáticas se fecharam atrás deles. Na sala de emergência, tudo passou a acontecer de forma técnica e acelerada. Tesouras cortaram o tecido da camisa, eletrodos foram fixados ao peito. 2 acessos venosos foram instalados quase ao mesmo tempo. O monitor cardíaco apitava fora do ritmo esperado. Pupilas assimétricas, observou a médica aproximando a lanterna. Ausência de resposta motor à direita, completou a enfermeira. Por um instante breve, Duarte emitiu um som rouco, quase um gemido. Os olhos não se abriram. Tomografia imediata. Considerar sangramento intracraniano e evento vascular, ordenou o médico plantonista. O fim da tarde avançava quando Mary Jane entrou no hospital, ainda vestida com o fardamento escolar. A camisa do uniforme estava levemente amassada, a saia marcava os joelhos, e a mochila permanecia presa a um dos ombros, como se ela tivesse saído direto da escola. O rosto pálido contrastava com o tecido claro do uniforme, e os olhos denunciavam o desespero contido. Com licença, disse a uma enfermeira, a voz trêmula. O professor Duarte deu entrada aqui. Eu sou aluna dele. A profissional observou o uniforme, compreendendo imediatamente a situação. Ele está em exames. Aguarde naquela sala, por favor, disse a enfermeira. Mary Jane sentou-se em uma das cadeiras da sala de espera, segurando a alça da mochila com força. O hospital estava cheio, mas o mundo ao redor parecia distante. O tempo não passava. Alguns minutos depois, um médico se aproximou. O semblante sério indicava que as notícias não seriam leves. Você conhece o paciente? Perguntou o médico. Sou aluna dele, respondeu rapidamente. Ele vai sobreviver? Perguntou Mary Jane. O médico falou com cuidado. O acidente foi extremamente violento. O impacto lateral, seguido de múltiplos capotamentos, causou um trauma severo. Além disso, identificamos um acidente vascular cerebral de alta gravidade, provavelmente desencadeado pelo trauma. Mary Jane sentiu o ar faltar. E um AVC com 34 anos? Perguntou Mary Jane. Sim, ele está sedado e sob cuidados intensivos. As próximas horas são decisivas, diz o médico. Ele corre risco de morrer? Pergunta Mary Jane quase chorando. Corre. E se sobreviver, há grande chance de sequelas neurológicas permanentes. Responde o médico. As lágrimas escorreram silenciosas. Posso vê-lo? Pergunta Mary Jane. Por alguns minutos. Responde o médico. Mary Jane naquele momento se sente culpada de tudo o que aconteceu. A UTI estava fria e silenciosa. Duarte permanecia imóvel, conectado a aparelhos que agora respiravam por ele. O rosto limpo ainda carregava marcas do acidente. O som constante do monitor era a única prova de vida. Mary Jane parou ao lado da cama, o uniforme escolar destoando daquele ambiente adulto e impiedoso. Professor, sussurrou. O senhor sempre disse que a vida muda num segundo. Diz Mary Jane. Ela respirou fundo, lutando contra o choro. Por favor, não me deixe sozinha com isso. Diz Mary Jane começando a chorar. Nenhuma resposta. Apenas o som contínuo das máquinas, enquanto do lado de fora a tardezinha finalmente se rendia à noite. Ela continua falando. Eu não queria fazer isso com você, mas eu fiz por impulso, eu queria que você... Ela respira fundo, perdão por tudo, eu te amo também, eu gosto de você. Eu sinto algo sentimental com você sim, eu sempre senti, mas eu não contava depois que você me disse tudo aquilo, só reforçou tudo que eu já sabia. Que você diz chorando, que você gosta de mim, diz Mary Jane chorando.
Ela chora, um choro incansável. O médico chega e manda ela ir embora, porque está tarde. Ela vai, chama o Uber e vai embora dentro do Uber e começa a chorar, se sentindo culpada com tudo o que aconteceu. No outro dia, Mary Jane acordou cedo, colocou a roupa da escola e foi no hospital. Ela foi visitar o professor Duarte e depois pegou o Uber e foi para a escola. Na escola ela chegou e foi falar com Lisa. Harry e Julius estavam no meio. Ela falou com Lisa chorando. E Lisa, pelo amor de Deus, o professor Duarte sofreu um acidente e está no hospital, diz Mary Jane chorando. Lisa e Harry ficam em choque quando o sinal toca e todos vão para a sala. Lisa acolhe Mary e Julius leva Harry abalado para a sala. A aula começa e a primeira aula na sala do Harry era do professor Duarte, mas como ele está no hospital, quem dá a aula é a diretora. Ela chega na sala, toda firme, com autoridade e com uma cara fechada da miséria. Ela chega e fala com os alunos. Bom dia, alunos, diz a diretora. Bom dia, diretora Joana, diz todos os alunos ao mesmo tempo. Bom, como todos sabem, o professor Duarte sofreu um acidente e está internado na UTI, então eu irei dar a aula para vocês. Espero que se comportem e fiquem quietos, diz a diretora. Ela começa a escrever a matéria de matemática na sala, mas o conteúdo é diferente, é um conteúdo que o professor nunca passou na vida. Harry avisa a diretora que esse conteúdo o professor não passou. Diretora, chama Harry. Sim, Harry querido, responde a diretora. Esse conteúdo o professor não passou, diz Harry à diretora. A diretora debochada fala. Harry querido, se você é um aluno tão exemplar como aparenta ser, venha dar o conteúdo que o professor Duarte passou aqui no quadro, para toda a sala. Harry corou de nervoso. Não precisa não, diz Harry todo envergonhado. Então, enquanto eu estiver dando a aula, você fique quieto, porque quem está dando a aula sou eu. Ela para um pouquinho para respirar, se bem que eu recebo meu salário todo mês e me decidi, não vou dar mais aula. Todo fiquem de cabeça baixa e quietos, pois eu não darei mais aula. Ficarei sentada aqui esperando o sinal tocar, diz a diretora Joana. Ela se senta e todos começam a baixar a cabeça. Muito tempo depois o sinal toca. Muito bem, alunos, quero que todos saiam civilizadamente, não quero abrir aquela porta e ver vocês correndo, como doidos dentro de um manicômio quando abrem a porteira. Todos saem educadamente e vão para a cantina. Lá Harry e Julius se encontram com Mary Jane e Lisa. Eles pegam a merenda e vão para a quadra, quando eles se encontram com Ben. Ben perverso chega perto deles e fala diretamente para Mary Jane. Mas vejam só, a celebridade do momento resolveu aparecer. Diga-me, minha cara, a sensação de brincar com destinos alheios foi tão satisfatória quanto você imaginava? Mary Jane não aguenta mais essas insinuações de Ben e resolve lhe dar uma bofetada. TUP, ela dá um tapa bem dado na cara dele. Ele, com a cara mais raivosa do mundo, diz para ela: ninguém ousa levantar a mão contra mim e sair ileso. Ficou claro? Há limites que não se atravessam, e você acaba de descobrir um deles, entendeu? Ben fica nervoso e começa a jogar ofensas e gritar na casa de Mary Jane, sua cafetina, sua prostituta de beira-estrada. Diz Ben nervoso para Mary Jane. Mary Jane sai junto com seus amigos e vão embora. Ben fica olhando e pensando alto fala. A partir de hoje ela não escapa. Mary Jane vai aprender que mexeu com a pessoa errada. Nos corredores, o grupo está andando enquanto Julius e Harry ficam se cutucando. Um cutucão do amor, eles dizem que vão aqui na sala e já voltam. Lisa fica com Mary Jane no banheiro feminino conversar com ela e diz que já encontrava com eles. Harry e Julius vão para a sala de aula e começam a sentir um clima. Eles estão sentindo um calor maravilhoso. Julius chega perto de Harry. Eles sentem o cheiro um do outro. Os lábios deles chegam muito perto quando eles ficam cara a cara um do outro. É que o clima vem. Uma trilha sonora eletrizante toma conta do coração de Harry. Julius começa a pensar em muitas coisas que eles podem fazer juntos, quando de repente, os lábios deles estão encostados um no outro. Eles começam a se beijar. Um beijo de língua, um beijo doce, um beijo devastador. O coração de Harry fica cada vez mais pulsante e Julius sente um calor se contraindo dentro dele. Eles se beijam e não conseguem parar, quando de repente Ben aparece na porta da sala de aula. Ele vê Julius beijando Harry, ele sente inveja. Ele que queria estar no lugar de Julius. Nesse momento de inveja, ele pensa em um plano para afastar Julius e Harry e ficar com Harry. Ele sai do local e vai ao banheiro. Chegando ao banheiro, ele fica com ódio de tudo. Envolvido em ira, ele pega o pote do sabonete líquido e joga em direção ao espelho. O espelho se quebra e quem aparece de frente ao espelho quando ele se quebra é Ben.
Ele irado começa a jogar todos os sabonetes líquidos no chão e começa a bater na parede do banheiro. Ele começa a se sentar lentamente junto à parede no chão do banheiro. Ele chora e bate na parede. Ele fica em posição fetal, começa a chorar. Mas ele ainda não imagina o que vai vir por aí. No banheiro feminino, Lisa e Mary Jane estão sentadas no chão do banheiro. Lisa conversa com Mary Jane sobre tudo o que aconteceu, para ver se Mary Jane tenta se acalmar. Mary Jane me fala, o que aconteceu? Por que você está assim? Pergunta Lisa. Lisa, eu nunca lhe disse, eu sempre guardei isso para mim. E se não fosse o acidente do professor, isso ia ser levado comigo no túmulo. É um segredo que nem para você eu consegui confessar porque eu achava errado, mas eu gosto do professor Duarte. Diz Mary Jane. Lisa, sem acreditar no que aconteceu, diz. O que? Você estava gostando do professor? E por que você deu um tapa na cara dele? Pergunta Lisa. Por impulso, eu não sabia o que fazer, eu congelei na hora e fiquei. Eu fiquei parada na hora. A única coisa que eu consegui fazer foi, eu nem falar consegui. Eu parei na hora. Diz Mary Jane. Lisa fica calada por alguns segundos e quando fala solta o conselho. Mary, o que aconteceu naquela sala não foi você perdendo o controle. Foi uma surpresa grande demais, no momento em que você não esperava nada daquilo. Ele apenas falou do que sentia, sem imaginar o que aquilo ia causar em você. E mesmo assim, ouvir algo assim, daquele jeito, mexe com qualquer pessoa ainda mais quando a gente não tá pronta para responder. Lisa olha para frente, pensando o que vai dizer. Mary, o que aconteceu naquela sala não foi você perdendo o controle. Foi uma surpresa grande demais, no momento em que você não esperava nada daquilo. Ele só falou do que sentia, sem imaginar o impacto disso em você. E mesmo sem má intenção, ouvir algo assim, daquele jeito, pesa. Confunde. Trava. Ela respira fundo. Você não reagiu porque achou que alguém estava brincando com você. Você reagiu porque foi pega de surpresa, porque tudo veio rápido demais, sem aviso, sem tempo para organizar os pensamentos. E quando isso acontece, o corpo responde primeiro. Lisa se inclina um pouco. Isso não te faz injusta. Não te faz ingrata. Te faz humana. Nem todo mundo sabe reagir com calma a uma confissão inesperada, ainda mais quando já carrega sentimentos guardados e não sabe por onde começar. Ela encosta de leve o ombro no de Mary Jane. Agora o mais importante não é rotular o que aconteceu nem culpar ninguém. É você se dar o direito de entender o que sentiu, no seu tempo, sem se machucar por não ter sido perfeita. Mary Jane se deita no colo de Lisa, e Lisa lhe faz um cafuné para ela relaxar e descansar. Na sala de aula, Harry e Julius estão ainda se beijando, um beijo que parecia não acabar, quando o sinal toca. Eles param de se beijar e ficam se olhando nervosos e se perguntando, o que aconteceu aqui? Entre um clima de romance e tensão a turma chega. Eles rapidamente se sentam nos seus lugares e esperam o próximo professor. Infelizmente a diretora tinha mais uma aula naquela sala antes de ir para a sala de Lisa e da Mary Jane. Todos esperam a diretora em silêncio. Na sala de Lisa todos esperam a professora de geografia, quando de repente Lisa e Mary Jane chega, bem estava no seu lugar. Mas quando viu Mary Jane não consegue ficar quieto, foi para perto dela e começou a fala. Ora, vejam só quem chegou, a soberana das noites luxemburguesas, acompanhada de sua fiel defensora, a eterna salvadora da pátria. Que dupla encantadora! Só faltou mesmo o impetuoso Julius para completar esse trio, digamos, bastante previsível. Diz bem com um sorriso no rosto. Mary Jane e Lisa não ligam e vão embora. Ben fala para Mary Jane sobre a ameaça que ele fez para ela. Tudo que é seu está devidamente guardado, Mary Jane, e chegará o momento exato de lhe ser cobrado. Diz Ben com uma cara de mal. Mary Jane fica com medo e Lisa diz para ela não ligar. Na sala chega a professora de geografia e começa a dar a sua aula. Na sala de Harry, a diretora chega e se senta e manda todos ficarem de cabeça baixa, todos ficam. Mas Julius pega seu caderno e começa a escrever bilhetes para Harry. Dizendo eu te amo, o coração de Harry saiu pela boca, ele ficou vermelho, a diretora viu e pediu para Harry compartilhar o que estava lendo no bilhete. Ele escondeu o bilhete dentro de sua mochila e falou para a diretora que a sua privacidade é só dele e de mais ninguém. A diretora ficou com raiva. Mas passou quando a professora de filosofia chega, ela senta e começa a dar aula. Na sala de Lisa, a diretora chega e se senta, todos ficam em silêncio. A diretora manda os alunos abaixarem a cabeça, todos abaixam. No final da aula o sinal toca, o segundo recreio começa. Todos saem e vão pro pátio, exceto a Mary Jane e a Lisa.
Elas vão para o banheiro unissex conversar mais um pouquinho lá. Elas conversam, só que a Lisa sente fome e diz para Mary Jane que vai na cantina pegar um sanduíche. Lisa sai quando de repente Ben vai no banheiro unissex. Ele entra e se depara com a Mary Jane sentada no chão do banheiro. Ele olha para Mary Jane e fala: "Olá, senhorita Jane. Que coincidência agradável encontrá-la por aqui, verdadeiramente conveniente. Assim posso lembrá-la de que a minha retaliação permanece firme e inabalável. Não descansarei enquanto essa pendência não for devidamente resolvida. Agora, com licença, tenho assuntos pessoais a tratar. Não vim até aqui para desperdiçar palavras com pessoas da sua estirpe." Ele entra dentro da cabine do banheiro. Mary Jane fica com medo de tudo que ele falou. Ela sai correndo dentre os corredores. Ela esbarra com Lisa, que derruba o seu sanduíche. "Poxa, Mary Jane, francamente vou ter que voltar lá na cantina, de novo para pegar outro sanduíche, pelo amor de Santo Cristo", diz Lisa. "Desculpa, Lisa, mas eu estou perturbada, abalada, eu não tô com minha mente boa no lugar, eu preciso de ajuda", diz Mary Jane abalada e chorando. Tá bem, vamos para a sala, eu tenho um lanche dentro da bolsa, eu posso pegar", diz Lisa tentando se acalmar. Elas vão para a sala. Tempos depois, o sinal toca, todos vão para casa. Mary Jane entra dentro do carro da Lisa e elas vão embora para casa. Harry vai de moto com o Julius. Ben olha os dois saindo, pega seu carro e vai seguindo discretamente Harry e Julius. Eles vão por ruas e avenidas. Quando chegam na casa de Harry, Harry desce da moto, dá tchau para o Julius e entra dentro de casa. Julius vai embora. Nesse momento, Ben chega e vê a mãe de Harry saindo para o supermercado. Harry fica sozinho em casa com sua mãe, indo às compras, e seu pai chegando só de noite do trabalho. Harry abre a porta e entra na sua casa. Rapidamente, Ben sai do carro, desliga o carro e vai em direção à casa de Harry. Ele vê a porta aberta e entra sem ser convidado. Ele vai até o quarto de Harry e vê Harry pelado se preparando para o banho. Ele chega mais perto, quando de repente Harry olha para trás. Ele vê Ben. Ele se assusta e se cobre com a toalha. "Ben, o que você está fazendo aqui?", pergunta Harry. Ben não fala nada, só se aproxima. Quando rouba um beijo de Harry, a toalha de Harry cai. Eles se beijam por alguns minutos. Quando Harry vai para trás, ele pega a toalha, se cobre e manda o Ben ir embora. O Ben não fala nada, mas diz: "Você um dia será só meu." Ben vai embora. Essa frase fica marcada na cabeça de Harry. Harry vai ao banheiro, entra no chuveiro, tira a toalha e toma seu banho. Ben sai da casa de Harry, pega seu carro e vai embora. No carro, ele pensa no Harry pelado, no que ele viu. Minutos depois, Ben chega na sua casa. Ele mora em um hotel de frente para a praia, no local 5.0 estrelas, na suíte presidencial. Ele mora sozinho. Seus pais lhe dão pensão de R$ 10.000 todo mês. Um pedaço do dinheiro ele investe e transforma em dólar e em Bitcoin. Ele mora num paraíso. Ele chega no hotel, entra no elevador e vai para sua suíte presidencial. Chegando lá, ele toma banho, se deita na sua cama e começa a pensar em tudo que viu no Harry, seu cuidador, Jonathan. Homem baixo, 36 anos e vestido com uma roupa social, paletó, gravata e sapatos brilhosos, chega na suíte e se depara com Ben pensando. "Senhor, está pensando em alguma coisa?", pergunta Jonathan. "Nada que lhe interessa, Jonathan", responde Ben. "Tá certo, senhor, mas uma pergunta, por favor, o senhor vai sair hoje de noite?", pergunta Jonathan. "Sim, vou, tenho algo para resolver com uma pessoa, mas agora me deixe descansar, eu quero estar ótimo para de noite. E Jonathan, quando eu chegar, quero comer uma omelete francesa acompanhado por um cuscuz marroquino simples e de sobremesa um mousse de chocolate, e de bebida pode me servir um champanhe sem álcool, por favor", diz Ben. "Alguma ocasião especial, senhor?", pergunta Jonathan para Ben. "Sim, mas não vou lhe dizer, tá bem, querido?", responde Ben. "Sim, senhor, vou providenciar", fala Jonathan. Na casa da Mary Jane, ela se prepara para chegar na casa da Dona Naná, um local de prostituição de Luxemburgo, onde Mary Jane trabalhava. Ele se prepara, dá benção a duas mães e vai embora. Na casa de Julius, ele está de um lado para o outro pensando no Harry, e pensando: será que o Harry tá bem? Será que ele tá seguro? Todas essas perguntas vão embora quando seu irmão mais novo aparece. "Tá pensando na sua marida, é?", pergunta o irmão mais novo de Julius. Ele joga o travesseiro nele e manda ele não encher a paciência. "Tá bom, mas olha, no seu casamento eu quero levar as alianças, tá bom? Eu só vejo o padre falando, eu vos declaro, marido e marida", risos, "isso seria hilário", diz o irmão mais novo de Julius. Julius joga de novo o travesseiro no irmão, fecha a porta do seu quarto, e vai deitar pensando em Harry.
Na casa de Harry, o seu pai chega, sua mãe está preparando a janta, e Harry está no seu quarto. O pai de Harry trouxe uma barra de chocolate. Harry, filho, trouxe chocolate, vem aqui pegar, diz o pai de Harry. Harry abre a porta do quarto, vai até a sala de estar, e pega o chocolate com o pai. O pai pergunta para ele como foi a aula hoje. Ele diz ao pai que foi normal e volta para o seu quarto. Ele abre a embalagem da barra de chocolate, pega o celular e vai falar com Julius. Ele dá um oi ao Julius e pergunta como ele tá. Tudo por mensagem de texto. Julius não está online. Harry desliga o telefone e vai aproveitar a sua barra de chocolate. Na casa de Lisa, ela está maratonando a sua novela preferida Meu Pé de Laranja Lima, novela de 1998. Ela assiste quando se depara com uma mensagem de Mary Jane, mensagem de texto dizendo assim: Oi Lisa, já cheguei aqui na casa da Dona Naná. Lisa lê e responde: Que bom, Mary, chegou graças a Deus bem, e vê se não apronta, viu? Lisa manda a mensagem e desliga o celular. Na entrada da casa da Dona Naná, quem está lá é Mary Jane. Já era quase 11h24 da noite, ela guarda o celular e entra na Dona Nanás house. Nome chique da casa de Dona Naná. Ela entra na casa e lá no fundo tem alguém o observando, um rosto conhecido. Ela não sabe que tem alguém lhe observando. Ela entra como se ninguém a observasse, mas no fundo ela sentia um pressentimento que estava sendo observada. Ela entra, e quem estava lhe observando era Ben. Vendo o momento exato para aplicar sua vingança, ele pega o revólver que ele guardou e se prepara para começar a vingança. Lá dentro da Nanás house, chega Mary Jane, toda acuada, entra dentro do camarim para se preparar. Quem chega lá é sua parceira de amizade, lá dentro da Nanás house. Ela chega e senta perto de Mary Jane. E oi Mary, o que houve? Por que você está assim? Pergunta a amiga de Mary Jane. Nada amiga, eu só estava um pouco preocupada com um professor meu, aquele que eu disse a você, sabe? Diz Mary Jane. Sim, sei. Diz a amiga de Mary Jane. Então, eu estava pensando, como ele deve estar agora, se ele tá bem e tals. Diz Mary Jane. No camarim, chega a Patricinha do grupo da Nanás house, ela que ninguém gostava. Ela chega com sua lingerie fio dental de coelhinha. Ela chega perto de Mary Jane e fala: Oi querida, como você tá? Tá matando mais pessoas ainda? Ou foi só o professor? Pergunta ironicamente para Mary Jane. Mary Jane não deixa isso barato, empurra ela e diz bem na cara dela, com o dedo na cara dela: Olha aqui, eu já aguentei muita coisa, mas agora de você, meu amor, de você eu não baixarei a minha guarda não mesmo, entendeu? E da próxima vez que você vir com isso de novo, eu não vou vir de dedo na cara não, eu vou me agarrar no seu cabelo até sair um tufo, tá entendida? Diz Mary Jane. A menina fica com medo, juntado de raiva, as meninas tiram ela do chão e o pegam para poder começar o show. Mary Jane se prepara, coloca sua lingerie fio dental. Se prepara como gatinha e entra no show esperando os clientes. Os clientes chegam, um por um, eles chegam, tomam seus assentos e começa o show. Aparece Mary Jane, brilhando o palco, ela começa a cantar. O show acaba, todos aplaudem, e vão pegar suas meninas, todas estavam dançando ao som da música cantada por Mary Jane. Todos os homens que estavam presentes vão pegar suas garotas. Dona Naná fica observando de longe todos pegarem suas parceiras, e é claro que ela não ia ficar de fora, pega o seu boi e vai para o quarto. Mary Jane fica no final, o melhor rapaz, tanto financeiramente como aparentemente, pega a Mary Jane. A Patricinha não fica com ninguém. Fica olhando a Mary Jane pegar o homem que tanto ela queria. Ela fica furiosa e volta para o camarim. No quarto, Mary Jane não acredita no rapaz que ela pegou, pensa que já morreu e que está no paraíso. Ele lhe pede para cantar mais uma vez, não a mesma música mas outra, a música que ele escolheu. Ele escolhe a música para ela cantar, ela se prepara e canta. Depois de cantar, ele fica muito fervoroso, pega ela, joga na cama, começa tirando a roupa e se diverte. Ela também não fica atrás, ela tira a roupa e fica pelada. Ele também, eles dois começam a se beijar, um beijo muito gostoso, daqueles beijos de novela que não tem nem tempo, nem hora para acabar. Eles se preparam. Começam a se esfregar um no outro. O resto vocês já sabem. Depois de tudo ela acaba, se veste e volta para o camarim. Ele lhe paga uma quantia bem generosa. Ela pega o dinheiro e guarda dentro do casaco que ela trouxe. Ela tira a roupa de trabalho, tira a maquiagem e se prepara para ir embora. Ela sai do camarim e quem lhe aparece é a Patricinha. Olha aqui, se você pensa que vai ficar tudo assim, não vai mesmo, viu? Eu vou buscar vingança, porque você sabia que eu queria ficar com ele.
e do mesmo jeito ficou com ele. Diz a Patricinha: meu amor, eu não vou dizer nada para você, só vou dizer uma coisa, ele que me quis, e outra se você quisesse mesmo ele, tinha lutado, não deixado ele ao Deus dará. Agora aguenta, porque eu sim, peguei ele primeiro que você, tá bom querida, agora eu vou embora, porque eu tenho muita coisa para fazer, fui. Diz Mary Jane. Ela vai embora, a Patricinha fica com muita raiva, com um ódio no seu coração. Mary Jane sai da Nanais House e vai atravessar a rua. Ben estava lá esperando Mary Jane. Como ele vê que não consegue atirar, ele parte para cima. Liga o carro bem rápido, liga o farol e acelera, fazendo o carro ir tão rápido que atropela Mary Jane. Mary Jane se joga para cima do carro para o impacto não ser tão grande, mas acaba no chão, totalmente desacordada. Todos olham e veem ela desacordada no chão. Ninguém sabe quem foi, mas Mary viu quem foi, mas como não pode falar, fica ali, desacordada no chão. Todos olham para o corpo dela e chamam a ambulância. Quem chama é Dona Naná. Eles ficam esperando a ambulância.